Olá, eu sou a Metoyan e estou aqui com você para mais um vídeo de leitura virtual de tarô. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, esse tema, como você viu aí, opa, no título, ele é um tema que as pessoas costumam gostar bastante, que é para saber se existe alguma pessoa neste momento interessada em você no amor, tá? No caso, aqui a ideia é que você não mentalize uma pessoa específica, mas que o tarô revele que se existe alguém interessado em você, tá? Inclusive, aqui eu vou ver se existe alguém interessado neste momento e depois vou tirar duas cartinhas para ver um pouco mais a fundo características dessa pessoa. Às vezes o lugar que ela, onde você conheceu, ou se você conhece ela há muito tempo, como essa pessoa é mais ou menos, enfim, eu vou ver o que o tarô vai falar sobre a pessoa num geral, tá? É o que eu vou intuindo, eu vou falando para você. E se caso o tarô mostrar que não tem uma pessoa neste momento, porque pode acontecer, eu vou tirar duas cartinhas de orientação sobre o que você deve fazer para talvez atrair olhares, atrair uma pessoa nova para sua vida, uma pessoa interessada aí em você, tá bom? Bom, vamos lá então. Escolha a sua pedrinha número 1, 2 ou 3. Pedrinha número 1, uma pedrinha laranjinha. Pedrinha número 2 é uma pedrinha transparente. Pedrinha número 3 é uma pedrinha cinza. Escolha a pedrinha que você mais se identificar, que fizer mais sentido, mentalize, se conecte. Lembre de escolher com a intuição, com o que você sente, não com o que você pensa, tá? Se você tiver dificuldades para escolher a pedrinha, olha aqui na descrição que eu tenho um vídeo em que eu oriento sobre como fazer isso, tá? Eu explico um pouco melhor sobre como aproveitar leituras virtuais. Também peço que você considere, né, que aqui é uma leitura geral, então ela vai falar num geral, vai dar uma mensagem para muitas pessoas, então nem tudo vai ressoar com você, vai ser normal que muita coisa até não faça sentido, mas tem que ver se o cerne faz sentido, né? Aquela suspeita, né, que você tem, enfim, é basicamente isso, tá? Importante dizer duas coisas também. 3, na verdade. Eu acredito que é possível escolher a pedrinha errada. Então, se nada fizer sentido, nada ressoar, pode ser que você escolheu a pedrinha errada. Outro ponto é que existe chance, às vezes, de nesse vídeo não ter uma mensagem para você também, tá, gente? Como que você descobre? Se você ver todas as pedrinhas e nenhuma fizer sentido, então provavelmente não tinha mensagem para ti, tá bom? Por último, se caso sua situação seja muito sensível e você quiser uma consulta apenas na sua energia, eu faço pacotes de perguntas, tá? E aí você pode entrar em contato comigo aqui pela descrição, tem o link do meu WhatsApp, tá bom? É isso, vamos lá começar pela pedrinha de número 1. Pedrinha laranjinha. Vamos lá, pedrinha laranja. Tudo bem com você? Espero que sim. Mentalize, né, essa questão amorosa. De preferência, limpe sua mente de qualquer pessoa, mas pense, né, talvez nas suas características, no seu charme, no que você tem de melhor, para a gente poder se conectar aqui com essa energia e ver se alguém, né, olha com você com outros olhos, né? Lembrando que aqui independe do seu estado civil, tá? Às vezes você tá curiosa, né? Às vezes tá casada, mas quer saber se tem uma pessoa que se interessa e tal. Tá tudo bem. E é isso, tá bom? Então vamos lá. Saber se há uma pessoa interessada em você neste momento. Se tiver, darei detalhes, tá? Tirei duas cartinhas a mais para saber sobre essa pessoa. E se não tiver, eu vou tirar duas cartinhas para que venha uma orientação do que você deve fazer para você angariar mais olhares, uma pessoa interessada e etc. Tá bom? Então vamos lá. Baralho muito bem embaralhado.
cortar. E vamos lá, pedrinha número 1, 9 de espadas, 6 de paus, lua, interessante. Vamos lá, pedrinha de número 1. Uma coisa que eu achei, assim, peculiar é que, apesar dessa tiragem aqui não mostrar uma pessoa claramente, eu acredito que existe uma pessoa interessada, mas é como se essa pessoa, ela ainda não tivesse para ela talvez tão claro o interesse dela por você. É como se talvez ela ficasse confusa, porque é como se a espiritualidade tivesse pegado a intenção que alguém tem por você, algum sentimento que ela guarda, mas é como se isso fosse uma coisa ainda muito sutil, assim, não é sutil, mas é como se ela se escondesse de si mesma, como se essa pessoa negasse que ela tem interesse em você. Só que isso fica ruminando na mente dessa pessoa, sabe? É como se fosse uma preocupação para ela. Porque, assim, essas duas cartas aqui, Lua com 6 de paus, me fala de, assim, alguém que provavelmente tem uma admiração, que ela é até meio, não vou dizer platônica, mas sabe aquela admiração que a gente tem por alguém, mas a gente não tem nem como explicar exatamente como a pessoa nos toca, o que exatamente a gente sente. É como se fosse algo meio profundo e que a gente tivesse dificuldade de trazer para a superfície, trazer em palavras, tá? Aqui, inclusive, eu senti que pode ser uma pessoa próxima de você, inclusive. Talvez por essas duas energias, alguém que você volte e meia veja no seu cotidiano, ou que volte e meia esteja presente à sua volta. Aqui tem uma energia até de sensação de, assim, vocês se verem muitas vezes em ocasiões de festa, eventos, muitas vezes eventos à noite. Assim, pode ser uma pessoa, é verdade, que não se revelou para você. Por exemplo, você frequenta muitas vezes um bar, um lugar à noite, uma balada, um ambiente específico. E aí essa pessoa, ela não se apresentou e não falou com você. Assim, provavelmente nunca se expressou. Mas é como se ela ficasse te observando. Ficasse te vendo, te admirando. Aqui ficou muita coisa de filme, né, gente? Né? Uma tiragem bem assim. Achei muito interessante essa tiragem aqui, assim, bem coisa de filme mesmo, tá? Aqui me parece muito que você tem uma energia sedutora muito forte, tá? A carta da lua. Assim, pra essa pessoa, claro, né? Essa pessoa te vê de uma forma muito sedutora, de uma forma muito admirável. Talvez aos olhos dessa pessoa você seja uma pessoa muito bonita, tá? Seja homem, seja mulher. Você tem provavelmente uma energia muito forte de magnetismo para essa pessoa, sabe? Aquela coisa de você não conseguir, às vezes, atirar o olho. Inclusive, você pode. Acho que o jeito que essa pessoa pode ter se expressado para você é te olhando. Sabe aquela pessoa que você vai num lugar e você vê que volta e meia fica trocando olhar contigo? Provavelmente é essa pessoa. E assim, essa pessoa tem aqui um problema de insegurança, tá? E é provavelmente isso que pode fazer com que ela não se aproxime de você, tá? Ela parece que tem um pouco de medo da sua reação. Ela tem, sabe aquela pessoa que fica rondando 300 preocupações de como você vai reagir
né? Não é muito aquela pessoa que pensa assim, ah, o não eu já tenho. Ela pensa assim, meu Deus do céu, se eu for fazer alguma coisa e essa pessoa me der um não, eu vou ficar arrasado ou arrasada. Essa pessoa tem medinho de chegar, tá? De demonstrar, então ela fica admirando a distância, fica contemplando, mas ela tem interesse, tá, gente? Assim, tem uma pessoa interessada aqui, tá? Só que é aquela pessoa muito de ambiente público que provavelmente você vê, você passa por ela, talvez você nunca tenha conversado diretamente com ela, ela fica naquela admiração meio realmente é platônico mesmo, sabe? Eu não queria usar essa palavra, mas é um pouco platônico. Ela, tipo assim, ela é muito sobre o que ela imagina sobre você e menos sobre o que realmente você é. Essas duas cartas são muito fortes, tá? Sobre o que a gente vê, né? O Seis de Paus com a Lua, né? É como se ela não te conhecesse bem. É o que ela vê, o que ela enxerga, o que ela acha, o que ela imagina sobre você. Então é muito capaz que vocês não se conheçam bem. Se vocês conhecem aquela pessoa que você troca um bom dia, boa tarde, boa noite, tipo, troca palavras no elevador, tá? Pode ser, sei lá, um vizinho, que aí você de vez em quando pega o mesmo elevador com a pessoa? Pode, tá? Então, assim, são essas situações assim onde você não tem um contato muito firme com essa pessoa. É algo mais passageiro e de momento, assim, tá? Mas me parece que vocês são bastante, assim, admirados por essa pessoa. Ela tem uma forte atração, tá? Isso aqui é inegável. Bom, eu vou tirar duas cartinhas agora pra gente poder entender, né? Um pouquinho mais sobre essa pessoa, né? Vamos lá. Imperador. E 5 de ouros. Olha, é uma pessoa que, assim, é bem capaz que você já tenha notado essa pessoa. Assim, notado não no sentido de você perceber necessariamente que ela tem atração por você, ou interesse, mas notado no sentido de ser uma pessoa que provavelmente é atraente pra ti. Muito pela postura dela, sabe? Ela é uma pessoa que tem uma postura muito, talvez, um pouco fria, só que tem uma imponência, tá? Seja homem ou seja mulher, tá, gente? Porque o imperador aqui tá vindo na energia da pessoa, de como ela é. Não importa ser homem ou mulher, tá? E, só que assim, essa pessoa é aquela pessoa que você olha, você bate o olho e fala assim, nossa, essa pessoa parece mandona, briguento, ou meio. Sabe aquela pessoa, às vezes, meio mal encarada, assim? Mas mal encarada não no sentido de uma aparência que é de alguém que sofreu muito, ou de alguém que abandonou a aparência, sabe? Ou não é nisso, é mais no sentido de aquela pessoa de cara fechada, uma pessoa provavelmente que se veste bem e de forma muito sóbria, sabe? Uma pessoa que talvez seja bem séria mesmo, sabe que passa aquele ar de pessoa séria? Às vezes, se for um homem, veste ternos, ou então veste roupa social, se for uma mulher, veste roupas sociais, ou então veste roupas comportadas, sabe? Assim, com certo estilo ali marcado. Provavelmente tem um jeito, assim, tradicional de se vestir também, tá? Não é um estilo despojado, sabe? Jovial. É um estilo um pouco mais maduro. Possivelmente é uma pessoa que tem. Tá, em alguns casos, não seriam em todos, mas ela tem ali uma certa autonomia, né? Ou ela passa esse ar de autonomia. Porém, por outro lado, gente, assim, esses 5 de ouros, por mais que essa pessoa seja assim, né? É uma pessoa insegura, tá?
ela passa esse ar, né? Mas dentro dela, ela esconde uma insegurança ali, que talvez você possa pegar nos detalhes, tá? Então, por exemplo, pode ser uma pessoa tímida, uma pessoa que não olha nos olhos, que é, às vezes pode passar como frieza, tá? Esse jeito dela. Você pode sentir como se ela fosse uma pessoa fria, ou como se fosse uma pessoa que... Talvez quando vai dar bom dia, dá um bom dia baixo, ou então só fala dia, nem fala bom dia, fala dia, noite, sabe? Aquela pessoa bem... parece seca, né? Mas aqui, pra mim, tem muito uma questão de síndrome do impostor, tá? Da pessoa. E ela não, é como se ela não visse o potencial dela, né? Essas cartas aqui, essa união de cartas aqui é muito forte. De uma pessoa que tem uma visão insegura de si mesmo, ou si mesma. E provavelmente isso deve passar em detalhezinhos ali, se você observar bem a pessoa. Porém, é uma pessoa que passa uma energia, assim, bem... como eu falei, ela pode ser atraente pra você também. Só que, assim, aqui tem uma energia também de você, tipo, se é dessa pessoa, ela talvez vá passar batido pra você, como se talvez você não fosse descobrir quem é, porque você nem imagina, meio que você fala assim, caraca, é tipo assim, se você descobrisse quem é, você ficasse assim, caraca, eu nunca imaginaria que é essa pessoa que tem interesse em mim. Porque pode ser que você também sentisse que é muita areia, sabe, pro seu caminhão. Só que aí do outro lado é uma pessoa que tem, né, ela tem toda essa pose, mas ela tem as inseguranças, por isso também que não demonstra interesse. Vê você também como uma pessoa muito atraente, então pensa também dessa mesma coisa, nossa, é muita areia, sabe? Então é que é uma situação meio delicadinha, tá, gente? Assim, pensa bem assim no seu cotidiano, principalmente pessoas que você encontra à noite, que você vê de forma passageira no seu cotidiano, mas que você vê com alguma regularidade, sabe? A cada 2 dias tá vendo, ou toda noite você vê, ou você vai num evento e essa pessoa sempre tá lá. Às vezes é, sei lá, o barman do bar que você gosta. Às vezes é o atendente da padaria que você vai todo dia à noite depois do trabalho. Sei lá, às vezes hum, o entregador da pizza que você pede à noite, quase toda sexta-feira. Sabe? É o vizinho que você encontra no elevador todo dia. É a pessoa que você cumprimenta no elevador do seu trabalho, mas que é de outro setor, tá? Então, assim, é essa energia aqui, tá? É de uma pessoa assim, tá bom? Então, essa foi a tiragem aqui da pedrinha número 1, pedrinha laranja. Agradeço muito sua presença aqui comigo, pedrinha laranja. Se você puder deixar seu like, compartilhamento, se inscrever, isso me ajuda muito, tá? Muito importante pra mim. E também, se você quiser deixar aí uma mensagem com alguma pergunta ou alguma coisa assim, isso me ajuda muito também, tá? Porque aí eu posso ver vídeos com a sua pergunta pra fazer aqui, tá bom? É isso, muito obrigada, viu? Vamos para pedrinha número 2, pedrinha transparente. Olá, pedrinha transparente, como você está? Vamos lá ver sobre essa pessoa. Peço que você se concentre aí nas suas características mais marcantes, né? No seu lado aí, no seu sex appeal. Seu lado charmoso. Não pense em ninguém específico, deixe a mente aberta, para que eu capte a energia de quem olha para você e tem interesse nessa parte sua, sabe? Nessas suas características, que são agradáveis, que são atraentes. Então, mentalize direitinho. Não importa também se você tá solteiro, separado, unido, casado, paquerando alguém. Não importa nada do seu estado civil, porque quem só tá vendo se você tem pessoas que têm interesse em você, independente de qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. Lembrando, tá? Que se você estiver num compromisso, aí eu estou vendo pessoas pra fora disso, tá? Não estou vendo seu companheiro aqui. Vamos lá, embaralhar muito bem. Acho importante essa etapa.
Vamos lá. Rei de copas no negativo. Rei de espadas no positivo. Enamorados. Gente, que é isso? Você nem é uma pessoa assim, cheia do charme, hein? Caramba. Gente, por que eu tô falando isso, né? Que aqui apareceram duas figuras e os enamorados no centro, né? Essa carta aqui, pra falar de pessoas interessadas, pra mim me diz até que talvez mais do que essas duas figuras pode ter mais gente interessada em você, tá? Você talvez seja uma pessoa com um apelo nesse campo amoroso, neste momento da sua vida, muito forte. Talvez você esteja, assim, no seu melhor momento, né? Talvez se cuidando muito, ou então se colocando muito para ser visto ou vista, sabe? Você também pode estar com uma autoconfiança muito boa, emanando isso, ou muito aberta, né, ao amor. Então, assim, você está atraindo pessoas aqui, tem duas figuras, né? Duas. Pra falta de uma, tem dois reis. Rei de copas e rei de espadas. Um no negativo e outro no positivo, tá? Aqui até, inclusive, assim, pode ser que você saiba dessas duas pessoas que têm interesse em você. Me vem essa sensação, tá? Porque que as coisas vieram tão claras. E é também como se você estivesse colocando sua vida amorosa pra funcionar também com essa carta dos namorados, de você, talvez, assim, realmente investindo nessa sua energia, tá? E de uma forma até consciente, tá? O Rei de Espadas pode me falar disso, de você agindo de forma pensada no amor. De tipo, eu vou colocar, vou sair para aquele lugar, vou colocar essa roupa, não sei o quê, porque eu quero realmente atrair alguém, eu quero, né, que a minha vida amorosa tenha um movimento, ou então se coloque em aplicativo de relacionamento, ou então sai com frequência, sabe? Assim, sempre parece que tá nessa energia, tá? E se você não faz essas coisas que eu tô falando, gente, então assim, se você era uma pessoa extremamente reclusa, né, digamos, sempre foi tímido ou que ficou quietinho no seu canto, mas você hoje está saindo um pouquinho mais, fazendo um pouquinho mais, cuidando mais um pouquinho da aparência mais, se mostrando mais, então isso também tá aqui, tá? Porque o ponto cada pessoa vai ser diferente, né? Tem pessoas que vão ser extremamente, uma mudança drástica, outras pessoas vão ser uma mudança pequena, né? Mas a questão é que, assim, vai ter essa energia de movimento, de querer atrair olhares, de estar aí, assim, conscientemente fazendo esses movimentos, tá? E parece, inclusive, você pode estar numa energia muito racional também, tá? Apesar de estar fazendo isso, está fazendo isso de caso pensado. Tentando não se emocionar muito, tentando, assim, guiar a sua vida amorosa de uma forma bem... bem mais, um pouco mais fria, sabe? Um pouco mais... Enfim. Mas, falando da pessoa, ou das pessoas aqui, né? Tem duas pessoas, não importa se é uma mulher, as suas intenções, tá? Mas aqui tem duas energias de duas pessoas. Uma pessoa mais emocionada, tá? Um rei de copas aqui que provavelmente tá meio perdido ou perdida no rolê. Porque essa pessoa, ela tá talvez assim muito caidinha e caidinha de uma forma que você deve perceber assim até claramente, tá? Aqui eu diria que você sabe até quem é essa pessoa, porque ela tá rei de copas com enamorados, pra mim é uma pessoa que tá tipo assim fantasiando já casar, ter filho, ter periquito, papagaio, cachorro, tartaruga com você. Então assim, essa pessoa ela tá muito aí, sabe? Então dá muita bandeira. Mesmo que talvez ela não fale, porque aqui pode me falar de você não saber disso da boca dela, né? De você ser uma coisa mais nítido, talvez na forma de se expressar, na forma que te olha, na forma, no convívio que vocês têm. Essa pessoa aqui, ela dá muita bandeira, tá? Muita mesmo. Inclusive, essa expressão é um pouco antiga, né, da bandeira, mas enfim. Acho que vocês entenderam, né? A pessoa da bandeira é aquela coisa de ficar claro, né? Ela tá ali como se estivesse com a bandeirinha falando assim, ó, eu gosto de você, tá?
Então, é isso aqui, é essa energia aqui que eu sinto. E, ao mesmo tempo, aqui, ela pode, talvez não tomar ações diretas, talvez, assim, mais de expressar ou falar, porque ela pode ter a impressão de que você não corresponderia, tá? Porque como essa pessoa tá no negativo aqui no Rei de Copas, eu diria que é possível que ela talvez saiba do quanto você é uma pessoa atraente, ela tenha essa percepção, e ela saiba que ela é só uma opção, sabe? Ou ela se sinta assim. E isso pode deixá-la retraída, tá? De falar, expressar, de se mostrar de uma forma mais clara, tá bom? Por outro lado, aqui tem um Rei de Espadas, então aqui é uma energia, assim, é literalmente oposta, tá? Assim, praticamente aqui. Não vou dizer totalmente opostas, porque pelo menos são dois reis, então me falam de pessoas provavelmente, assim, com alguma maturidade, ou pessoas com a cabeça um pouco mais centrada em alguns sentidos, tá? Não é uma pessoa totalmente jogada na vida aí, tá perdida em tudo. É como se essas duas pessoas elas tivessem um nível de controle de suas vidas, uma certa independência, sabe? Não são pessoas. Então, assim, tem algum nível de maturidade nessas pessoas que é importante, tá? Senão elas não viriam representadas como reis. Agora, não necessariamente essa maturidade ela se aplica ao amor, tá? Porque essa pessoa aqui, por exemplo, é possível que ela tenha dificuldades no amor. Esse rei de copas aqui, você talvez note isso, se você souber quem é a pessoa. E essas dificuldades podem ser por insegurança, pode ser por essa questão aí de às vezes ficar muito emocionado ou emocionada. Já essa pessoa aqui que tem interesse em você, ela é uma pessoa mais centrada, é uma pessoa que provavelmente se sente muito atraída por ti, mas ela sabe exatamente como controlar essa atração. Não consegue controlar, assim, ela não consegue controlar tudo, tá, gente? Porque a carta dos namorados dela é muito forte. Então ela sente uma atração muito significativa, ela provavelmente em alguns momentos dá uma escorregada aí. Essa aqui pode até já ter falado pra você, tá? De que ela tem interesse em você. Essa aqui. Assim, falado de forma sutil, talvez, tá? Ela pode não deixar às vezes tão claro, assim. Que os namorados podem me falar de uma coisa mais de sedução, flerte, algo que a pessoa mostra, mas ela mostra querendo te seduzir, sabe? E a energia do Rei de Espadas pode se falar de alguém que se planeja para fazer isso. Alguém que pensa em como fazer, em como demonstrar que ela é uma pessoa interessante para você. Então, aquela pessoa que talvez você converse e aí você sinta ela aos poucos, comendo pelas beiradinhas, né? Assim, sem afobação, aos poucos. Tipo, é realmente, como eu falei, é uma energia muito diferente dessa daqui, tá? Ela tá, ela tá te seduzindo, essa pessoa. E te seduzindo de forma paciente, planejada, tá? Então, assim, eu acredito que essa pessoa aqui, você saiba também que ela tem interesse em você, mas você saiba, assim, não de forma tão clara. Essa aqui, nossa senhora, você veio no vídeo meio que só pra tirar a certeza, provavelmente, tá? Mas, assim, essa daqui, ela ela te deixa um pouquinho na dúvida às vezes. Você pode ficar às vezes assim meio, será que, né? Tipo, porque não é aquela pessoa que quer também te dar certeza, porque ela sente que talvez é uma questão de planejamento assim, uma pessoa um pouquinho do joguinho, sabe? Que ela talvez pense que, se eu deixar tudo muito na cara, eu não conquisto, sabe? Pode ser uma pessoa que pensa dessa forma, então ela faz de uma forma mais aos poucos, devagarzinho, com cuidado. Ela pisa, ela testa o terreno, tá? Com você. E assim, gente, essas duas pessoas, né?
Não, eu vou ter que tirar 2 cartas para cada uma, tá? Para saber detalhes de cada uma. Porque veio poucas cartas aqui, né? Como vieram as duas, eu vou tirar 2 para essa, 2 para essa, tá? Primeiro essa aqui. 9 de ouros. Deixa eu ver. Tá pegando na câmera? Está. E 3 de copas. Agora essa daqui. Pajem de ouros. Com 9 de paus. Bom. Essa pessoa aqui talvez as 2 pessoas sejam do seu trabalho ou de alguma atividade remunerada que você faça. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e aí também eu vendo bolo, sabe? Aí, tipo, um pode ser do trabalho, o outro pode ser cliente né, de bolos, assim, sabe? Mas são pessoas com quem você tem um contato que tem a ver com essa questão material, né? Que você. E talvez ambas sejam um contato recorrente, tá? Principalmente essa aqui, 9 de ouros, me fala de alguém que você deve talvez ter. Você pode até ter uma amizade com essa pessoa. Talvez vocês façam parte do mesmo círculo social, tá? Vocês convivam no mesmo grupo de amigos, vocês tenham. Sabe aquele convívio de festa ou de comemorações de aniversário ou de. Assim, é um convívio recorrente, mais recorrente que essa pessoa. E talvez até isso ajude para que ela goste, né, de forma tão mais clara, assim, que a outra, né? Que ela, é como se ela conhecesse você também um pouco mais profundamente, essa pessoa aqui, tá? 9 de ouros, ela pode ter uma noção melhor de quem você é com o 9 de ouros. E ela, aqui, realmente parece que ela te valoriza consideravelmente. Os momentos que vocês trocam, ainda que possa ser superficial, tá? Porque eu falo de amizade aqui porque em alguns casos, provavelmente, vocês têm uma amizade talvez até profunda. Mas em outros casos, é uma pessoa que você pode ter mais contato, assim, amigo do amigo. E aí vocês saem, aí saem juntos. É... Mas é uma energia de alguém bem. Assim, que realmente valoriza, tem interesse. E pode ficar te observando nessas interações que vocês têm, tenta se aproximar através disso, tenta conhecer você melhor através dessas reuniões, tá? Ou então, se essa pessoa do trabalho, ela tenta em happy hour, tá quando você está, ou então tá naquele grupo conversando no escritório, e ela pega, tenta se aproximar, ou então se você trabalha em algum outro lugar que não é escritório, mas aí você tá num ambiente conversando em grupinho com pessoas, ela vai e tenta aparecer, sabe? É tipo isso, essa energia aqui, tá? De alguém que tenta estar onde você está socialmente e que talvez você conheça pelo trabalho, tá? E se não pelo trabalho, algum grupo que você está com uma certa frequência. Agora, essa pessoa aqui, ela me parece que você conhece, assim, um pouco mais de passagem. Como eu falei, talvez seja um cliente seu, ou alguém novo na sua vida, tá? Assim, porque o Pajem de Ouros me passa muito alguém que pode ter acabado de chegar na sua vida, sabe? Alguém que você conheceu faz pouco tempo. E até essa pessoa você pode sentir dela sendo uma pessoa meio fechada, tá? É uma pessoa que talvez ela não exponha muito sobre ela, né? Ela tem uma resistência que, mesmo com essa energia do Rei de Espadas, já me dizia isso, né? Mas aqui essa pessoa, ela é fechada. Já essa aqui, esse 3 de copas, me fala de uma pessoa bem expansiva, talvez, tá? Pode ser uma pessoa bem extrovertida,
né, que fala, brinca, faz piada, uma pessoa mais aberta. Essa aqui não, essa pessoa, ela é aquela pessoa que vai depositando confiança aos pouquinhos. Pode ser uma pessoa um pouco retraída, introvertida ou tímida, tá? Pode ter um pouco essa característica. E eu acho que é uma pessoa que você pode ter conhecido realmente em ambiente de trabalho, mas ela não é uma pessoa tão presente no seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, é uma pessoa de outro escritório, e aí de vez em quando ela aparece lá, ou então você trabalha numa empresa, e aí ela aparece de vez em quando, né? Parece algo mais. Pode ser, às vezes, um superior também, que não tá sempre, né, no seu trabalho, porque. Ou então não aparece sempre, né? Porque às vezes tem empresas que, sei lá, tem o seu gerente que tá sempre ali com você, mas aí tem o superior do gerente, e esse superior do gerente, ele você vê só de vez em quando, numa reunião, em alguma coisa assim, tá? Então, aqui é possível também que seja assim, mas é uma pessoa mais contida, é uma pessoa bem... que não vai fazer nada afobado, não mesmo, vai pensar 30 vezes antes de dar um passo com você. E é uma pessoa, assim, séria, né? Você pode sentir uma pessoa que só fala, geralmente só vai falar ou abrir a boca quando ela sentir que ela tá falando uma coisa que faz sentido. Enfim, mas essa é a leitura aqui de vocês, tá bom? Bom, se você gostou dessa leitura, agradeço a sua presença aqui, peço que você dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. Isso me ajuda muito, gente, de verdade. Então deixa, por favor, pra mim. E se você também quiser, deixa uma perguntinha, um comentário falando alguma coisa que você queira ver em vídeo, porque eu posso fazer, tá? Pode ser uma coisa que vai te ajudar e me ajudar, tá bom? Muito obrigada pela presença. Vamos lá, então, agora para pedrinha de número 3. Gente, tô perdida aqui na vida. Bom, número 3, pedrinha cinza. Vamos lá. Pedrinha de número 3, olá, como você está? Vamos ver aqui sobre se tem pessoas interessadas em você neste momento da sua vida. Como essas. E vamos descobrir como essa pessoa é, né? Se existir, se não existir, eu vou te dar conselhos. Tira 2 cartinhas para um conselho aí sobre como atrair mais os olhares, tá? Mas peço que enquanto estou embaralhando, você mentalize direitinho as suas características marcantes, o que é atraente em você ou o que você acha atraente. Não pense em ninguém específico. Deixe a mente aberta para que eu acesse a energia de quem vê atratividade em você, né? Para quem se sente atraído por você. Porque esse é o intuito, tá? E lembrando também que seu estado civil aqui não importa. Você pode estar casado, namorando, noivo, ou paquerando só, totalmente solteiro, não importa. A questão é só que assim, se você tiver com alguém, eu vou ver a energia de alguém de fora, tá? Não de dentro do relacionamento. Vamos ver então se tem alguém neste momento interessado ou interessada em você. Caramba, essa cartinha tá a fim de sair. Mas, gente, eu não aceito cartinhas que pulam, tá? Eu só aceito se ela sai. Acredito que ela vai sair se ela tiver que sair. Vamos lá. Bom, começar. 6 de espadas no negativo. Página de paus no positivo. 10 de ouros na carta central. Bom, gente, aqui tem uma pessoa interessada em você, tá? Mas a sensação que me vem é como se você já tivesse tido uma história com essa pessoa.
10 de ouros no centro da energia, 6 de espadas no negativo. Aqui me fala de alguém que pode sentir uma... Pode sentir não, né? Pode ter tido algo com você e ela se afastou. Vocês se afastaram, pode ser também. Vocês, eu digo, você se afastou dela ou vocês dois se afastaram um do outro. Que a 6 de espadas aqui tá me falando talvez de um movimento que foi conjunto, sabe? Em alguns casos, pode ser que vocês tenham uma amizade só, uma amizade de anos, algo, sabe? Ou então vocês se conhecem muito bem há muito tempo, seja através de trabalho, seja através de família, seja através de amigos, né? Mesmo círculo social. Mas, independente disso, a questão é que, assim, em algum ponto vocês se afastaram. Vocês podem, inclusive, estar meio afastados, né, neste momento. Mas, assim, é aquele afastado que as coisas não mudam. Sabe aquela pessoa que você tem uma amizade, que mesmo que você fique anos sem se falar com ela, você sabe que se você voltar a falar com ela, ela vai estar ali do mesmo jeito, tendo consideração por você, gostando de você e tudo mais. Então, assim, essa é um pouco a sensação que eu tenho, tá? Se for uma amizade que vocês tiveram. E se for um relacionamento que vocês já tiveram, é alguém que ainda guarda consideração por você hoje, tá? Assim, talvez essa pessoa possa ter se afastado de você com dificuldade, no fim do relacionamento, coisas do tipo. Vocês podem, né? Na verdade, também você pode ter se afastado com dificuldade. Aqui tem uma energia pra mim mais dos dois, tá? Assim, se afastando com dificuldades. Tipo, sendo difícil esse afastamento. Há também uma energia muito de pendências da vida, questões familiares, questões financeiras, terem afastados vocês, tá? E aí pode ser, se for amizade, assim, vocês se conhecem só e nunca tiveram nada. Aí é aquela coisa, a vida vai passando, aí vocês têm que se afastar, porque, enfim, cada um tem suas questões para resolver na vida, compromissos. Tem isso aqui também, tá? Essa energia de quem tem que se afastar porque não tem muito caminho, assim, não tem muita escolha, sabe? Os compromissos, as responsabilidades, a vida como um todo solicita isso. Então não é por, assim, é como se não tivesse tanto um problema entre vocês, que afastou, né? Pode ser uma coisa meio, a vida levou a isso. Por isso que eu falo também muito de amizade aqui, tá? De pessoas que se conhecem, assim, de longa data e tudo. Mas se vocês tiverem um compromisso, questões familiares podem ter afastado vocês, do tipo, a família dele não gostava de mim, a minha família não gostava dele, ou dela, né, gente, aqui é independente, tá? Então, pode ter disso também aqui. É uma... É uma pessoa que, assim, de fato sentiu, né, quando teve que sair da sua vida. Provavelmente passou por um tempo turbulento aí. Mas, assim, é uma pessoa que eu sinto que, de alguma maneira, ainda está presente na sua vida. Desculpa os pigaus, tá, gente? Mas é a garganta... Minha garganta não dá mole pra mim quando eu falo muito. Pronto, acho que agora foi. Então, assim, é uma pessoa que... ainda hoje, né, tem uma atração por você que tá ali, sabe? É como se, mesmo com o afastamento, mesmo talvez agora vendo você de uma forma talvez mais esporádica, com alguma frequência, mas uma coisa meio...
cotidiana, sabe? Porque o 10 de ouros me passou muito uma sensação de um cotidiano. Vocês talvez trabalhem juntos, se não trabalham juntos, se veem em festa de família, em comemoração de amigos, em grandes eventos, o casamento de alguém, sabe? Uma coisa meio... o chá de bebê de fulano, sabe? Essa coisa meio, assim, família, assim, meio... Eventos que tem a ver com família, com tradições, com aniversários, né? Coisas do tipo. Mesmo que vocês se veem com alguma regularidade, mas de uma forma meio fria, tá? Assim, é meio aquela coisa de... os movimentos da vida, as construções sociais que nós temos em comum, que fazem a gente às vezes se ver, mas essa pessoa guarda ali sempre uma atração por você, um interesse por você, uma vontade de algo. Fica ali, sabe? O bichinho da curiosidade, do tipo, nossa, essa pessoa me atiça, essa pessoa, eu tenho um desejo por ela, eu tenho vontade de conhecer mais profundamente. Ou então, se vocês já tiveram uma história, que tem casos aqui que já tiveram, essa pessoa pensa em, poxa, como seria se a gente vivesse uma coisa nova agora? Porque aquela coisa, a gente muda, né, gente? Então, a pessoa fica curiosa, né? Mesmo já tendo vindo lá com você, ela tem ainda... fica ali aquela faísca, tá? Porque aqui o Página de Paus me veio muito como uma faísca que não apaga, não é um fogaréu, né? Uma labareda, mas é uma faísca que não se abala com o vento, não se abala com gotas de água, com o tempo, ela fica ali de forma constante. Só que aí talvez tem uma sensação aqui como se ela talvez às vezes não fosse o suficiente para a pessoa fazer movimentos. Que o 10 de ouros para mim é uma carta muito enrijecida, sabe? E talvez esses círculos sociais de vocês, ou a amizade que vocês estabeleceram, ou a história que vocês tiveram, tenha um peso aí para que a pessoa acabe não dando passos, tá? Então ela fica nessa curiosidade, fica te rondando, está sempre presente ali, te vê, te enxerga, te vê como uma pessoa provavelmente carismática, interessante, uma pessoa talvez assim, espontânea, uma pessoa realmente atraente, sabe? Que você vê uma energia legal, mas que ela tenta não até se afastar dessa ideia, tá? O Seis de Espadas também me fala disso, como se ela tentasse evitar a ideia de tentar algo. Pode ser, como eu falei, pelo ciclo social, pela história que vocês já tiveram, por outros motivos aí, tá? Mas tem um pouco disso. Inclusive, assim, existe aqui chance de algumas pessoas daqui, dessa tiragem, serem casados ou casadas, e esses sejam os motivos, tá? Pelos quais a pessoa não tenta nada. Porque o 10 de ouros aqui me fala de alguém, de algo, né, muito estabelecido, né? Então, se você tem um relacionamento com alguém que já tá, às vezes um namoro de anos, ou você já tá comprometido, essa pessoa pode não agir por conta disso também, tá, gente? Do tipo, ela vê isso como um impeditivo, tá? Então, basicamente isso que eu vejo aqui. Agora eu vou tirar duas cartinhas pra gente poder entender melhor quem é essa pessoa. Rainha de Espadas. E Hierofante. Existe aqui a chance dessa pessoa também ser casada, tá, gente? Esse Hierofante aqui me fala... Me deu bem essa sensação, viu? Essa pessoa pode ser casada. Ambos podem ser casados, tá? Nessa situação aqui. E se não casados, num relacionamento sério, compromissado há anos. Sabe aquela coisa de, sempre vocês se veem, por exemplo, sempre saem como grupos de casais. E aí tem uma outra pessoa que que você percebe que fica dando umas olhadinhas pra você. Provavelmente essa pessoa tem interesse, tá? Te ver como uma pessoa interessante, né? Uma pessoa, como eu falei, espontânea, uma pessoa bacana. Provavelmente uma pessoa confiável também, tá? Essas duas cartas me falam de ver, né? Talvez vocês tenham confiança muito um no outro,
Mas aqui eu diria que um grande impeditivo mesmo entre vocês, gente, é ou você está no relacionamento, ou a pessoa, ou ambos, tá? E aí, isso dificulta consideravelmente, né? Vamos combinar. Então, mas essa pessoa, ela tem uma energia de ser uma pessoa bem séria também, tá, gente? Assim, ela pode trabalhar com exposição ao público, sabe? Então, professores, às vezes uma pessoa que trabalha com redes sociais, ou uma pessoa que dá palestras, publica artigos, sabe? Fala em público muitas vezes. Pode ser também assim uma pessoa que gerencia muitas pessoas, então é um diretor de escola, um coordenador, pode ser uma pessoa também de um cargo alto numa empresa, sabe? É uma pessoa que tem uma relevância ali para expor aos outros, e muitas vezes expor aos outros de forma falada, realmente assim, como eu falei, é uma pessoa que orienta os outros, tá? Que ela tem que usar muito das palavras para se expressar, para trabalhar, para. Às vezes a pessoa escreve, pode também ser um escritor, escritora, jornalista, repórter, enfim, tudo isso tá aqui, tá, gente? Pessoas que realmente, assim, você vê que ela usa muito da comunicação no trabalho dela, ou em quem ela é. Se ela, por exemplo, ela não trabalha com nada disso. Pode ser uma pessoa que simplesmente escreva num blog com frequência, é um blog muito acessado, aí, ou então tem uma rede social ali muito grande, de visibilidade. É uma pessoa que conhece muita gente, tem uma certa influência, é político, enfim, pessoa influente, tá? Aqui, assim, influente nesse sentido, não necessariamente de ser uma pessoa grande ou de poder grande, mas é uma pessoa que ela traz uma carga aí de importância em um certo setor, tá? Em um certo nicho ali. E pode ser uma pessoa também que, como eu falei, séria, uma pessoa letrada, né? Uma pessoa que fez mais de uma faculdade, ou então estuda muito, mesmo que não tenha sido graduado, é uma pessoa que você vê que tem uma. Ao falar, você vê que a pessoa tem estudo, tem. Sabe? Pessoa com conhecimento, tá? Aqui tem tudo isso aí. Mas ao mesmo tempo, ela pode até parecer uma pessoa às vezes meio fria no trato, mas tem uma parte dela que é acolhedora, tem uma parte dela que é meio. Tem um certo cuidado, empatia, não é uma pessoa frígida, sabe? É uma pessoa que tem um cuidado aí, tá? E ela te vê assim como uma pessoa também séria, uma pessoa atraente, uma pessoa também com uma certa característica de ser alguém cuidadoso ou cuidadoso, de respeito, como eu falei, né? Mas essas são as características aí desta pessoa, tá? E eu realmente acho que vocês se veem com uma certa frequência, tá? Assim, uma regularidade e muito por, não vou dizer pressão social, mas é por essas características sociais aí, tá bom? De eventos sociais que vocês têm que conviver, tá? É basicamente isso. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Agradeço você estar aqui comigo. Se você gostou do vídeo, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda muito. E também, deixe uma pergunta para mim que eu posso fazer um vídeo sobre, tá bom? Muito obrigada. Tchau!